Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Brexit e todas as mudanças que estão acontecendo até agora. Então já sabe, né? Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu like e, claro, compartilhe ele com todos os seus amigos que a gente se vê por aí. Em janeiro de 2020, o Reino Unido oficializou a saída da União Europeia e toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta lá no Instagram, tem sempre alguém pedindo para eu falar sobre o assunto, tem gente que quer saber quais foram as mudanças que aconteceram até agora, tem outras pessoas que me perguntam o que é o Brexit. Então, antes de começar a falar sobre o Brexit, vamos entender um pouquinho o que é a União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico que visa manter a livre circulação de pessoas, de bens e serviços, de legislar assuntos comuns na justiça e de manter uma política comum de comércio, de pesca, agricultura e desenvolvimento regional. A União Europeia ela surgiu em 1952, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ainda com o nome de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, porque esses eram os insumos essenciais para manter uma guerra. E nada melhor do que buscar uma gestão compartilhada desses insumos para buscar a paz entre esses países membros, que na época era a Alemanha Ocidental, Itália, França, Países Baixos e Luxemburgo. Ao longo dos anos, muitas mudanças aconteceram, muitos países entraram nesse bloco econômico e em 1967 foi criado um órgão supranacional, ou seja, uma instituição europeia que controlava os outros países. Em 1973, o Reino Unido entrou nesse bloco econômico, passou a fazer parte da União Europeia, mas decidiu manter a sua própria moeda e não aderiu ao euro, que era a moeda comum desse bloco. Então, ou seja, o Reino Unido sempre manteve a libra esterlina como a sua moeda. Em 1975, o Reino Unido fez um referendo justamente para saber se a população queria entrar, continuar nesse bloco econômico ou se deveria sair. A população votou que sim, que gostaria de continuar nesse bloco econômico. De lá para cá, muitas coisas aconteceram e há algum tempo atrás a população começou a sinalizar que estava incomodada com a forma que a União Europeia estava se institucionalizando. E em 2016 teve um novo referendo e a população votou que sim, que dessa vez ela gostaria que o Reino Unido saísse desse bloco econômico, ou seja, saísse da União Europeia. Por isso, gente, que tem esse nome de Brexit, que é a junção de BR, de Britain, e Exit, de saída. Então é a saída da Bretanha. Eu dei uma pesquisada para saber quais os prós e contras de fazer parte da União Europeia, o que eles alegavam, e eu vou falar um pouquinho deles aqui agora para vocês. Uma das reclamações era que a população não via o retorno de dinheiro pago com os impostos para fazer parte da União Europeia. Em 2018 foram pagos cerca de 9 bilhões de libras. Uma outra reclamação que a população tinha é que com o rápido crescimento de imigrantes, o sistema de saúde ele foi impactado porque ele não acompanhou essa demanda, fazendo com que o sistema de atendimento piorasse ao longo dos anos. Mas um dos motivos que mais incomodava a população era que, para eles, a União Europeia estava se institucionalizando demais e que todas as decisões referentes ao Reino Unido deveriam ser tomadas pelo Reino Unido no Reino Unido, não num parlamento onde muitas vezes eles nem sabiam quem fazia parte dele. Bom, agora eu vou falar do lado positivo de fazer parte da União Europeia. Um deles é que, apesar dos impostos que são pagos, as conexões econômicas valem a pena. Uma delas é que Londres se tornou o centro financeiro da Europa e isso facilitava muito a conexão entre as pessoas, né? Tanto de venda de serviços e produtos que existiam aqui. E um outro ponto positivo é que, fazendo parte desse bloco econômico, o Reino Unido, apesar de receber mais imigrantes, esses imigrantes eles eram qualificados, fazendo com que o Reino Unido se tornasse competitivo economicamente. Pois bem, falei para vocês que em 2016 a população votou que queria sair da União Europeia e essa saída se concretizou em 31 de janeiro de 2020. Então, hoje, o Reino Unido não faz mais parte desse bloco econômico que é a União Europeia. E aí vem a pergunta que vocês sempre me fazem: o que mudou até agora? E é isso que eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que você precisa saber é que a gente está num período de transição. Então, por enquanto, nada mudou. Até dia 31 de dezembro de 2020, todas as leis aplicáveis à União Europeia, a livre circulação de pessoas, de mercadoria, tudo aquilo que eu falei no início, ainda está ativa no país. Então, se você estiver vindo para o Reino Unido, continua a mesma característica. Se você é brasileiro ou se você faz parte de um país onde não é membro da Comunidade Europeia... Caramba!
pausa para o vídeo porque começou a chover gelo, gente. Daqui a pouco pode ser que neve. Eu tô muito empolgada. Mas por enquanto não é neve, é só gelo mesmo. Se você tá vindo pra cá a turismo e faz parte de um país onde já não era membro da União Europeia, como é o caso do Brasil, se isso impactou alguma coisa, se isso mudou... Não, gente, isso não mudou nada. O sistema de visto continua o mesmo no caso dos brasileiros. O visto é concedido na imigração aqui no Reino Unido. Então, quando você chegar aqui é que você vai receber o visto. Todas as documentações estão no site do governo. Inclusive, eu fiz um vídeo bem legal falando das perguntas que geralmente te fazem quando você chega na imigração aqui. Porque eu fiz o vídeo com a Rainy, que é uma professora de inglês. E eu acho que o vídeo ficou bem divertido. Se você quiser assistir, eu vou deixar o card aqui em cima. E isso pode te ajudar na imigração aqui. Então, fechou isso, você já pode ficar tranquilo. Nada mudou se você estiver vindo a turismo e faz parte de um país que não seja membro da Comunidade Europeia. Aliás, se você faz parte de um país membro da Comunidade Europeia, também nada mudou, porque a gente está no período de transição. Pode ser que no dia 1º de janeiro tenha alguma regra nova, já tem algumas coisas falando sobre isso, mas ainda não tem nada certo. Pode ser que vocês precisem de uma autorização para vir a turismo aqui para o Reino Unido. Bom, agora vamos falar sobre o assunto do momento, que é o novo sistema de visto de trabalho que o governo acabou de anunciar. É um visto de trabalho baseado em pontos, ou seja, ele tem itens lá dentro que você tem que ter, uns são obrigatórios ou não, e cada um vale uma pontuação diferente. No total, você tem que ter 70 pontos para poder solicitar esse visto de trabalho. E você não precisa fazer parte da Comunidade Europeia. Você pode fazer parte de qualquer país do mundo e solicitar esse visto se você estiver enquadrado dentre esses itens que eu vou falar para vocês agora. E para facilitar, primeiro eu vou falar aqui para vocês dos itens que são obrigatórios. Ou seja, você precisa ter esses itens para solicitar o seu visto. Se você não tiver algum desses itens, nem adianta solicitar porque não vai ser aprovado. Então vamos lá. O primeiro item dessa lista é que você já tenha uma oferta de emprego aprovada. Isso aí vai te dar 20 pontos. Ou seja, você já tem que ter entrado em contato com a empresa precisa ter a vaga aberta, você precisa ter feito o processo seletivo e ela ter falado assim, ok, você está apto a essa vaga. Um outro item obrigatório é que o trabalho precisa ser qualificado na sua área de atuação. Isso aí vai te dar 20 pontos. Mas o que isso significa, né? Um trabalho qualificado na sua área de atuação. Significa que se você, por exemplo, for formado em engenharia, você precisa de atuar na área de engenharia. Como no meu caso, eu sou formada em marketing. Quando eu vim pra cá, eu trabalhei como garçonete. Então isso seria um trabalho não qualificado na minha área de atuação. Então eu não poderia aplicar um visto para ser garçonete se eu sou formada em marketing. Essa é mais ou menos a diferença. E um outro item obrigatório dessa lista é ter inglês avançado. Esse item te dá aí 10 pontos. Ou seja, formando esses 3 itens obrigatórios, você já consegue 50 pontos. E aí faltam só 20, que são os itens que não são obrigatórios. Ou seja, você pode ter um e não ter outro até formar os 20 pontos que vão te faltar. Vou falar sobre eles agora. Entre esses itens que não são obrigatórios, eu também vou separar eles em alguns itens. Um deles é sobre grade salarial, porque sim, dependendo do quanto você vai ganhar anualmente aqui no Reino Unido, isso também vai interferir na quantidade de pontos que você vai adquirir para o seu sistema de visto. E a primeira faixa salarial que tem nessa lista é que se você vai ganhar de 20.480 até 23.039 por ano, você não vai ganhar pontos nenhum. Agora, se a sua faixa salarial for de 23.040 até 25.599, você vai ganhar 10 pontos. Mas se você for ganhar mais do que 25.600 anualmente, você aí ganha 20 pontos. Ou seja, se você se aplicou ao trabalho, tem inglês, é uma vaga qualificada à sua área de atuação e vai ganhar mais do que 25.600 por ano, pronto, você já fecha aí os 70 pontos, você já pode se aplicar a esse visto de trabalho que é baseado em pontos. Mas calma, se você ainda não conseguiu aí, se você não tem os 70 pontos ainda tem mais esses outros itens que eu vou falar para você agora. Se a oferta de trabalho que você está pegando foi em uma área escassa de atuação que tem aqui no Reino Unido, você vai ganhar 20 pontos. Se você tem PhD, na área que você vai atuar, você vai ganhar aí mais 10 pontos. E outra pontuação aí que você também pode ganhar é se você for PhD na área de STEM, ou seja, em Ciência, Tecnologia
engenharia e matemática. Se você tiver esse tipo de PhD, você ganha aí 20 pontos. Ou seja, somando isso tudo, você só precisa ter 70 pontos. Bom, o que eles alegam com isso é que eles vão abrir o mercado justamente para funcionários capacitados de todo o mundo, e não só os europeus. Então, os países que já não faziam parte da comunidade europeia, hoje vão ter a oportunidade de poder se aplicar um visto de trabalho e vir morar aqui. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas informações que eu dei até agora, do visto novo que o governo acabou de anunciar, e tenho que lembrar que tudo pode ser mudado, tá, gente? Até dia 31 de dezembro muita coisa pode acontecer, então pode ser que dia 1º de janeiro esse visto ainda não entre em vigor, isso tudo está sendo estudado, mas escreve aqui pra mim o que você achou, se você gostou desse novo sistema de visto de pontos, né, para poder vir trabalhar aqui no Reino Unido. Se você tá aí empolgado, vai se aplicar também, já tá esperando o dia 1º de janeiro para poder se aplicar a uma vaga qualificada aqui. E uma dica que eu dou é, já começa a fazer o seu inglês para poder ter o inglês, né, avançado até você conseguir a sua vaga no ano que vem para poder vir trabalhar aqui no Reino Unido. E uma coisa que eu esqueci de falar é que para os europeus que hoje já moram aqui no Reino Unido e que já garantiram status, né, já tem o visto lá do pre-settle ou settle, nada vai mudar, então ele não vai ter que se aplicar, não vai ter que fazer parte dessa regra nova, então ele já tem os direitos adquiridos. Então pode ficar tranquilo se você já fez todo o seu processo, se você ainda não fez, já corre para fazer também. Bom, gente, acho que foi isso. Já passei todas as informações que eu coletei lá no site do governo. Inclusive, eu vou deixar no primeiro comentário aqui do vídeo o link do site do governo, onde você vai ter todas essas informações que eu passei aqui pra vocês. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve porque é muito importante. Ativa o sininho de notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo que eu lançar por aqui, que a gente se vê por aí. Tchau! Era a Alemanha Ocidental, a França, Itália...